Felipe Luiz está no comando técnico do Flamengo, a princípio interinamente. A estreia é amanhã, contra o Corinthians, 9h45 da noite, semifinal da Copa do Brasil, Maracanã. Qual é o estilo de jogo do Felipe? Que tipo de ideias ele vai implementar? Que mudanças a gente vai ver nessa equipe do Flamengo? Amanhã vamos ver poucas mudanças, não dá muito tempo do Felipe mudar demais. Mas eu quero mostrar aqui para vocês quais são as ideias táticas do Felipe, o que ele gosta de fazer como treinador, como é que os times dele jogam, especialmente o time sub-20 que ele estava treinando agora recentemente. Ontem eu fiz uma live histórica nesse canal, bati recorde de simultâneos, recorde de visualizações numa live do canal. Quero agradecer demais a vocês que estiveram comigo ontem. Rafa, você não fez já uma live falando sobre o estilo tático do Felipe? Mas estou trazendo aqui em formato de vídeo também, um pouquinho reduzidinho, para você que quer um conteúdo que está tudo juntinho só no conteúdo. Então, vou trazer também esse conteúdo para vocês. Espero que vocês gostem. Vou rodar a vinheta, já vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo no canal. E na volta, vamos falar de tática? Meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Falando de Tática. Vamos falar de Felipe Luiz. Vamos direto para os números do treinador. A carreira do Felipe é bem curta. Ele virou técnico de futebol no início de 2024. Treinou o Sub-17 do Flamengo, depois o Sub-20 caiu no colo dele. O Mário Jorge, que era o treinador do Sub-20, recebeu uma proposta para trabalhar no Oriente Médio e picou a mula para lá. O Felipe assumiu o posto dele, foi campeão intercontinental, campeão mundial, como a gente já sabe, no Maracanã contra o Olympiacos. A carreira do Felipe é essa aí que vocês estão vendo agora. 31 jogos, 23 vitórias, só um empate e 7 derrotas. Não tem muito meio termo com o Felipe, não. É vitória ou derrota. Ele não vai ficar muito especulando com o resultado. Time ofensivo, que às vezes paga o preço de ser um pouquinho ofensivo demais. No Sub-17, 19 jogos, 15 vitórias, 4 derrotas. Nenhum empate. Aproveitamento de 82,4%. No Sub-20, 12 jogos, 8 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Foi campeão mundial sub-20, como todo mundo já sabe, mas no Brasileirão foi eliminado pelo Fortaleza, perdendo de 1-0. Um jogo que eu vou mostrar alguns lances aqui para vocês, inclusive, já. No time sub-20, o aproveitamento dele foi de 64%. No Brasileirão sub-20, 11 jogos, 13 gols sofridos, bastante gols sofridos, mais de um gol por jogo, mas 19 gols marcados, quase 2 gols por jogo. Então, novamente, a gente está vendo aí que é um time que é ofensivo, acaba pagando um pouquinho o preço de ser um time muito ofensivo. Então, alguns resultados aí, muitos resultados de 2-1, 3-2, como a gente vai ver agora. Ó. Ele assume o time, perde 3-0 para o Fortaleza, depois vence o Bahia, depois perde de novo para o Atlético Paranaense por 2-0, início de trabalho, né? Depois ele tem 3 vitórias seguidas, todas por 2-1, Corinthians fora de casa, Botafogo e São Paulo dentro de casa. Depois, na sequência, ele tem uma vitória contra o Ceará, também fora de casa, 2-0. Aí ele tem 2 jogos sem tomar gol, contra o Bragantino também, vence por 2-0. Depois ele vence por 3-2 o Grêmio. Depois empata em 2-2 com o Inter. Depois tem a final do Intercontinental e depois é eliminado pelo Fortaleza. Vamos para as imagens para a gente entender um pouquinho do modelo de jogo do Felipe. Até na live ontem tinha algumas pessoas que falaram assim: mas você está querendo comparar jogo do Sub-20 com o Sub-17? Gente, as ideias do Felipe são as ideias do Felipe. Ele vai tentar implementar esses conceitos que ele tem, esses conceitos táticos, também no profissional. O contexto é diferente, o nível competitivo é muito mais alto, mas as ideias dele estão ali. Então, o que eu quero trazer aqui nesse conteúdo para vocês? Mostrar quais são os conceitos do Felipe, que não vão mudar de um dia para o outro só porque ele virou técnico profissional. Beleza? Então, vamos para as imagens. O Felipe tem uma estrutura muito clara de saída de bola, que é um 3+2, tá? Ele usa especialmente 2 zagueiros e um lateral. Às vezes um volante também, mas majoritariamente é um lateral. 3+2, como vocês estão vendo aí, tá? Imagens essas aqui, primeiras imagens que vocês estão assistindo aqui, cedidas pelo Diogo Cerqueira, analista de desempenho, que participou comigo na live de ontem. Essas primeiras imagens que vocês vão ver aqui agora foram cedidas por ele. Obrigado ao Diogo, que participou da live ontem brilhantemente e também cedeu essas imagens. Esse tipo de passe aqui eu gosto muito. O Felipe também gosta, deu para perceber. Lateral, recebe a bola no corredor lateral e faz o passe para dentro. Faz essa bola rodar rápido para o corredor central. Eu vejo os times aqui no Brasil com muita dificuldade de fazer esse tipo de jogada aqui. E eu gosto muito desse tipo de jogada. Gera um tipo de vantagem no corredor central. Me agrada bastante.
Já vê de novo aqui essa estrutura com 3 jogadores. Aqui uma distância maior, né? Jogadores bem distantes para poder alargar essa marcação do adversário. E aí, de novo, os 2 volantes também aqui dando esse apoio. E aí o time vai circular a posse aqui e vai buscar achar o passe dentro. É um estilo de jogo que o Felipe acaba trazendo como técnico, que ele era um pouco como jogador. Ele gostava de fazer esse passe de fora para dentro, de achar esse passe entre linhas, de achar essa vantagem aqui no corredor central. E aí ele acaba carregando um pouquinho desse estilo dele como jogador, também como técnico. Também bebendo muito na fonte do próprio Jorge Jesus, né? Então, o passe dentro a gente vai ver bastante. Muita gente no corredor central, os pontas para dentro, dando corredor para os laterais, tá? Os pontas vão jogar fechados, dando corredor para o lateral. Em alguns momentos vai haver uma inversão também. Os laterais dentro, com os pontas fora, e às vezes até os próprios volantes dentro. Às vezes ele bota um lateral dentro com um volante, adianta outro volante para se juntar a um outro ponto, a um outro lateral, com camisa 10. Bastante mudança assim, de peças, mas a estrutura está bem clara. 2, 3, 5. Corredor central bem povoado, muita gente próximo da bola. E aí, quem estiver no corredor vai atacar a profundidade também para gerar vantagem. Então, olha só. 3 jogadores de corredor central em situação de finalização. A gente deve ver o time finalizar um pouquinho mais, porque o Felipe vai buscar um pouquinho mais o corredor central para poder gerar vantagem nessa região do campo e finalizar. Mais um passe bem dentro, né? Aqui o Ryan Lucas está fazendo esse passe. A gente até viu o Ryan Lucas jogar alguns partidos no início desse ano no profissional, né? Bom jogador, acha bem esse passe dentro. O Flamengo tem Pulgar, Ortiz, De La Cruz, o próprio Gerson consegue fazer esse passe, Léo Pereira também consegue fazer esse tipo de passe, que vai quebrar linhas, que vai achar uma vantagem em corredor central. E aí, na hora que essa bola chega para esse receptor que está em corredor central, tem que dominar, tem que girar e descobrir onde é que está a vantagem. Às vezes a vantagem vai estar por dentro, às vezes a vantagem vai estar por fora. Jogadores, como eu já falei, que estão em corredor lateral, na hora que percebem essa bola chegando no meio, vão atacar a profundidade para exatamente gerar essa vantagem aqui no corredor. E esse cruzamento de um corredor para o outro tem gol do sub-20 do Felipe Luiz, que é de um lateral para o outro. Aqui de um lateral para um ponta. Então, ele vai trabalhando esse ataque à profundidade à medida que acha a vantagem em corredor central. Aqui a construção com bastante paciência, usando o goleiro, esperando o momento certo para fazer o passe. A gente também não via muito isso no Flamengo do Tite. Eu sentia falta de esperar o momento certo para fazer o passe, temporizar, como a gente chama na linguagem mais técnica. Espera o momento certo, faz esse passe em quem está pressionado, porque se esse cara gira e joga, dá bom. Aqui nem está tão pressionado assim. O passe é feito no corredor central, vantagem lá no corredor lateral para o Schola, que é muito bom no contra um. A gente deve ver também o Flamengo em alguns momentos esticando bola, diagonal longa para achar um contra um. Também é uma forma interessante de progredir, também é uma forma interessante de achar vantagem. Um contra um, traz essa bola para dentro. E aqui eu quero mostrar para vocês o seguinte: muita gente dentro da área, muita gente povoando a área. É bom por um lado, porque o time fica ofensivo, machuca o adversário, você tem mais chance de fazer gol quando você consegue povoar a área do adversário, mas às vezes também povoar a área do adversário cobra um preço. Futebol cobertor custo. Vou mostrar para vocês já já que preço é esse que cobra povoar tanto assim a área. Aqui o cruzamento vai fazer o lateral direito e vai ser feito o gol. Mais uma vez a estrutura de 3+2, zagueiro, lateral, 2 zagueiros, lateral, fez essa bola na profundidade e aqui subiu pressão. O time sempre vai subir pressão. Sempre que tiver oportunidade, vai subir pressão. Essa subida de pressão é muito eficiente? Nem sempre. O Felipe é um técnico em formação. Ainda está tentando encontrar a melhor forma de estruturar, de fazer o time jogar. E tem alguns momentos, a pressão pós-perda é um pouquinho falha, o bloco alto também, a pressão alta também, porque os conceitos são legais, estão ali, são interessantes, são ideias boas que eu gosto, mas o Felipe é um técnico em formação. Então aqui subiu a pressão, não conseguiu retomar a posse de bola, pressão em encaixe individual, como se faz nos grandes times da Europa, como fazia o Jorge Jesus também. Mais uma vez o Felipe bebendo na fonte do Jorge Jesus, encaixe individual aqui, para poder pressionar bastante, especialmente no corredor da bola, né? Especialmente do lado da bola, se pressiona individual para gerar um desconforto no portador da bola e também no futuro receptor da bola. Aqui a bola chegou, mas o Fortaleza conseguiu se virar aqui, esticou uma bola longa, o Flamengo fica com essa bola aqui, retoma a posse de bola e mais uma vez o Ryan Lucas vai achar esse passe dentro. Então o Felipe é um cara que vai estimular esse passe dentro para quebrar a linha e já achar vantagem, já tentar gerar uma situação de mano a mano na última linha. A gente deve ver isso aos poucos, volto a dizer. Muito provavelmente, já não na quarta-feira, não dá para o Felipe implementar tudo que ele quer com 2 treinos. Talvez algumas coisas, mas na sequência do trabalho a gente deve ver isso aqui acontecer, que é esse passe dentro aqui para gerar vantagem por fora. E mais uma vez, ó, jogou fora e voltou para dentro. Voltou rápido para dentro, para achar essa vantagem, para poder circular a bola rápido, que é muito importante no futebol moderno. E aqui, mais uma vez, ó, 3+2.
Então a gente viu que o time começou a construir com 3+2 lá atrás, fez um lançamento, perdeu a posse de bola, retomou a posse de bola, girou a bola para o corredor lateral, girou de novo para o corredor central e encontrou de novo a estrutura de 3+2. É legal isso aqui. Isso mostra padrão. Isso mostra uma ideia bem trabalhada, bem elaborada. Isso mostra que o Felipe vai querer trabalhar isso. E é interessante ver estrutura, né? O time tem que ser móvel, mas também tem que mostrar algumas estruturas, porque isso é importante até para você poder defender um pouquinho melhor. Tá? Vamos seguir, vamos mostrar mais lances. Aqui é um 4-4-2, o time vai estruturar esse 4-4-2 em bloco médio, mas por pouco tempo, não vai durar muito tempo. Assim que o adversário começa a trocar passes de lado, trocar passes para trás, o time do Felipe vai subir o bloco e vai subir, como eu já falei, como eu já mostrei para vocês, no encaixe individual. Olha só, a câmera vai fechar, na hora que a câmera abrir de novo, ó, e fizer um passo para trás, encaixes individuais. Tá? Sempre essa estrutura, sempre essa forma de subir pressão, buscando pressionar bastante, buscando deixar o time adversário bem desconfortável. Aqui o Fortaleza vai conseguir sair da pressão, então ainda há margem para evolução, ainda há margem para melhora, ainda precisa desenvolver um pouquinho mais, mas a ideia está aí, é boa. Encaixe individual, tentando pressionar. Aqui é uma bola longa e é feita uma falta tática. Também deu para perceber que os times do Felipe fazem falta tática, de novo ele bebendo na fonte do JJ. Quando precisa, para o jogo, é melhor do que sofrer, do que ter que correr para trás e eventualmente tomar um gol. Aqui, mais uma vez, a gente vai ver a construção por dentro. E aí, quando não dá certo, é sempre um problema. Construir por dentro é muito legal, é muito bacana, eu gosto, é um conceito que me agrada, mas é mais arriscado. Então, a torcida tem que estar preparada para isso. O time que constrói mais por dentro está sempre correndo mais risco, porque se você perde essa bola aqui em corredor central, seu adversário tem mais chance de te contra-atacar, tem mais ângulo de passe para conseguir tirar essa bola da zona de pressão e progredir. Que o Fortaleza conseguiu progredir, levou a bola para o corredor lateral, fez o cruzamento, e o Diogo Alves teve que fazer uma boa intervenção. Então a gente já viu que o Felipe é um treinador muito ofensivo. Às vezes, defensivamente, peca um pouco, porque sobe muita pressão, tenta ser agressivo. Quando não consegue pressionar para as perdas, quando não consegue subir o bloco, o adversário consegue furar a primeira pressão, e aí é problema. Tanto é que a gente viu que o time faz muitos gols e também sofre muitos gols. Não é? Então aqui o Flamengo perdendo a segunda bola, isso é algo também que me chamou a atenção negativamente. Eu vi o time do Felipe perder muito a segunda bola, isso é algo que me incomoda um pouco. É importante ganhar a primeira, é importante ganhar a segunda bola. Aqui o Flamengo perdeu a segunda bola e o Fortaleza ficou com a posse. Aqui o Fortaleza retomando a posse de bola, circulando a bola aqui, o Flamengo fechando muito bem o corredor central. Isso aqui me agrada. É sempre interessante o time que fecha o corredor central, fecha a linha de passe, não deixa o adversário progredir no primeiro momento. Não conseguiu pressionar para as perdas, não conseguiu retomar a posse de bola, fecha o corredor central, fecha as linhas de passe para os futuros portadores da bola, para que esse cara que está com a bola, portador da bola, seja obrigado a fazer um passo para trás. Obrigou esse cara a fazer um passo para trás, vai adiantando a marcação aos poucos e aí pressiona de novo individual. Tá? De novo a gente está vendo aqui o encaixe individual. Mais uma vez aqui o Fortaleza conseguiu sair dessa pressão, mas o Flamengo subindo muita marcação. Aqui uma pressão alta também que não funcionou, não deu certo. O Flamengo desencaixou essa pressão alta, então é algo que o Felipe tem que elaborar um pouquinho mais ainda, desenvolver um pouquinho mais. Aqui o Ryan Lucas marcando absolutamente ninguém, e aí foi necessário fazer uma falta tática aqui. Não foi nem uma falta, não. Aqui o zagueiro saltou, pressionou, muita disposição para se impor fisicamente, e aqui foi interessante esse movimento aqui, que o zagueiro saltou, olha só, vou mostrar de novo para vocês. O zagueiro saltou da linha para pressionar, e aí o volante veio estruturar essa linha de 4. Isso também é um pouco da influência do JJ, né? O JJ era muito rigoroso, cobrava muito dos jogadores, a última linha de 4 sempre estruturada, tentando gerar a questão da linha de impedimento. Felipe mostrando que beberam essa fonte do JJ. Na hora que o zagueiro saltou a pressão, o volante estruturou a linha de 4 para poder não deixar ali só 3 marcando. Então, importante, e gostei aqui dessa estrutura, me chamou a atenção positivamente. O zagueiro disputou aqui em força e conseguiu jogar essa bola para fora aqui. Aqui, a segunda bola de novo, o Flamengo joga a bola na área e isso me chamou a atenção negativamente. O Flamengo tenta pesar a área do adversário, tenta ser agressivo, mas a última linha não anda muito junto. Então fica um espaço. Olha só quanto espaço ficou aqui. Então, transição defensiva do Flamengo às vezes é um pouquinho falha e aqui teve que recorrer mais uma vez à falta tática, né? Então é um recurso que dá para usar sim. Aqui, o jogo contra o Inter, aqui era o time B. Isso aqui foi perto do jogo final do Intercontinental contra o Olympiacos, então foi o time B. Mas só para mostrar para vocês como é que esse encaixe individual tem coisas positivas e tem coisas negativas. Qual é o risco que você corre com você marca individual? Você sobe o bloco individual e às vezes você é obrigado a fazer alguns outros encaixes individuais para poder ajustar direitinho. Quando o seu adversário consegue esticar uma bola numa situação de confronto individual, qual é o risco que você pode correr? Aqui, o lateral direito
deixou o adversário atacar a profundidade antes dele, não percebeu que essa bola ia chegar aqui, ia ter uma situação de pivô, que ele já tinha que correr para trás mais rápido. Então o atleta do Internacional percebeu antes, atacou a profundidade e ganhou a frente dele. E o zagueiro do Flamengo também perdeu o duelo em força. Quando você marca individual, qualquer deslize de um jogador ou qualquer duelo perdido em força de outro jogador pode gerar isso aqui. Isso aqui foi um gol do Inter, tá? Então é o risco que você corre, faz parte, né? Então, gente, tá aí. Isso aqui é um pouquinho das ideias do Felipe, como é que ele entende futebol, com as estruturas, com os passos por dentro, com as ideias dele que são legais, ofensivas, muito legais, time ofensivo, que vai buscar atacar, mas que isso acaba cobrando um preço, né? A gente viu aí. Tomara que o Felipe vá bem. Eu, semana passada, fiz um vídeo aqui no canal falando que não era uma boa opção. Eu não vou fugir aqui também de agora, porque ele foi efetivado aí como, pelo menos como interino no primeiro momento, dizer que não, vai dar tudo certo. Assim, eu torço para que dê tudo certo. Eu tenho minhas ressalvas. Eu fico preocupado porque volto a dizer, um treinador que tem boas ideias, mas está em formação. Você olhando para o jogo, você olhando para como a equipe do Sub-20 joga, você percebe, a gente olhou aqui agora, que tem alguns problemas, né? Na hora que vence a primeira pressão, na transição defensiva, no pós-perda. Então tem algumas situações que são um pouco complicadas. Segunda bola. Mas vamos ver se o Felipe, no profissional, consegue já dar esse salto rápido, pegar esses jogadores que estão ali com mais disposição. A gente deve ver o Felipe mexendo muito na equipe, de um jogo para o outro, para poder ter gás, e também mexendo os 5 jogadores de frente durante os jogos, para poder ter essa força para subir pressão, para subir o bloco, para poder ter um jogo muito intenso, que é o que ele gosta de ter. A gente deve ver o Felipe sempre mexendo os 5 caras da frente. A tendência é essa. Escalação, vou tentar pensar um pouquinho mais, projetar, vou ver se eu trago amanhã. Hoje à noite tem resenha tática com Bruno Castanho. Vamos falar um pouquinho mais de Felipe Luiz, vamos falar do pré-jogo com o Corinthians também. Esse jogo importante, semifinal de Copa do Brasil, o Flamengo tentando aí salvar a temporada com um título que não é o ideal, né? Não é uma Libertadores, não é um Brasileirão, mas é um título nacional. Seria legal o Flamengo conseguir conquistar alguma coisa nacional, pelo menos para minimizar um pouquinho o prejuízo, que já é muito grande, mesmo se conquistar a Copa do Brasil, já é uma temporada frustrante, mas se ganhar a Copa do Brasil, fica um pouquinho menos frustrante, não é isso? Então, beleza, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, vira membro do canal falando de tática, hein? A partir de R$5 você vira membro, você tem acesso ao grupo de WhatsApp comigo, com os outros membros. Tem também acesso à transmissão tática que eu faço durante os jogos do Flamengo. Amanhã tem jogo, tem transmissão tática. No canal de WhatsApp eu mando áudios em tempo real, explicando tudo que está acontecendo taticamente durante a partida. Então, se você quiser ter acesso a esse tipo de conteúdo, clica aqui em Seja Membro, siga as instruções do YouTube e vem para o nosso clube de membros. Aquele abraço, até o próximo vídeo e eu fui!